aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui no nosso canal Fala Mamba. Eu sou Mamba e hoje eu estou muito feliz porque comigo está um grande amigo, grande empresário que daqui a pouco vou apresentar para vocês. Eu acho que muitos de vocês já conhecem ele e hoje vão conhecer um pouquinho mais. Mas antes disso eu quero convidar a todos vocês a se inscrever no nosso canal Fala Mamba no YouTube, onde passa esse nosso bate-papo Fala com Mamba e também o Coisas de Careca, um podcast informativo, divertido, sobre coisas interessantes para pessoas de cabeça brilhante. Mas hoje o foco são negócios. E se de negócios a gente fala, então tem que falar de parcerias. E falando em parcerias, a Santa Rita Reveste é nossa parceira com esses painéis que vocês estão vendo atrás de mim, vocês vão ver mais na nossa cenografia. Painéis ripados, painéis ondulados para fazer revestimento de paredes com uma qualidade top. Tudo isso aqui é de primeira linha na Santa Rita Reveste, na cidade de Itu, atende todo o Brasil. Então, se você quer deixar seu local mais chique, mais confortável, mais bonito, fala com eles. E também um agradecimento muito especial para Marketing Coruja, essa empresa que cuida da sua marca. Redes sociais, criação de logotipo, administração de posts, conteúdo, tudo que tem a ver com comunicação e marketing é com a Marketing Coruja e eles confiam no nosso programa aqui e estão nos apoiando, então a gente sempre fica muito, muito agradecido. E obviamente que eu tenho que agradecer também a Mamba Produtora Audiovisual, a gente está no estúdio da Mamba, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Salto, um estúdio pronto para atender sua demanda de videoaulas, podcasts, testemunhais, entrevistas, tudo o que você precisa é aqui no estúdio da Mamba Produtora Audiovisual e também trabalho com vídeos corporativos, vídeos institucionais, imagens aéreas, tudo isso a Mamba Produtora Audiovisual consiga ajudar a sua marca, a sua empresa. Beleza? Estamos aqui em Fala com Mamba, Marcelo Fioravante com a gente. Muito obrigado, Marcelo, por estar aqui. Mais uma vez é um prazer ter você com a gente. Quem tem que agradecer sou eu, mais uma vez o convite, mais uma vez para a gente jogar uma conversa muito boa no ar aqui. E vamos ver o que o Mamba tem preparado hoje para o Fala com o Mamba. É isso aí, tem algumas coisas legais para falar dessa marca aí, a Boa Fortuna. A gente já vai entrar em detalhe de que é a Boa Fortuna como marca. Mas antes eu quero saber sobre Marcelo Fioravante. Quem é Marcelo Fioravante? Conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, para onde você vai. Marcelo Fioravante, perdão, 47 anos recém-completados, completei agora no dia 10 de agosto, então eu estou recém-aniversariante novo. Sempre nascido e criado em Itu, como nós... Desculpa. Um minutinho. Perdão, Mamba. É como o pessoal fala aqui no interior, nascido e criado na cidade de Itu. Então, toda a minha história se passou em Itu, embora eu tenha estudado um pouquinho fora por um tempo, mas basicamente em Itu. Família de empresários na cidade de Itu. Nós tínhamos uma empresa, uma cerâmica, era uma fábrica de telhas e tijolos na cidade de Itu, e tínhamos uma outra unidade na cidade de Elias Fausto, aqui pertinho também, pertinho de Salto, inclusive, né? E foi nesse cenário que eu me criei, sendo o filho do dono de uma empresa, que, nossa, que bacana, tem muitas coisas que são muito positivas de ser filho do dono e outras nem tanto. Obviamente o processo de admissão não foi o mais correto, mas eu tive que aprender muito e às vezes de uma maneira mais... Como pai e não tanto como chefe. Exatamente, né? Isso é bom e às vezes não é tanto. Mas a partir de horário eu sempre cobri regiamente, era de segunda a sábado, das 7 às 5 da tarde e depois das 7 a meio-dia no sábado. Então era uma rotina sem feriado, nunca tive férias, eram esporádicas. Então foi nesse cenário que eu me criei. Mas aprendi muito, graças a Deus. Consegui depois de ser um aprendiz, eu que tomei a frente dos negócios da empresa. E agora, com Arlete, formando uma família, sempre em Itu, tudo em ordem. Eu costumo dizer que eu sempre fui muito preguiçoso para isso, lance de namorar. A Arlete, curiosamente, ela era minha vizinha praticamente, ela morava a 2 quadras de casa. Então eu acho que com o meu pensamento, acho que eu vou economizar pelo aquela que não nos escute falar isso. Ainda bem que morava perto, então. Morava perto, eu tinha... Não, brincadeira. A gente começou a namorar muito cedo, eu tinha 19, ela tinha 15. Hoje seria um problema isso, mas eu vejo minha filha agora com 14. Eu não deixaria minha filha namorar com alguém de 19, certamente, né? Mas enfim, nós começamos a namorar muito cedo, depois de 7 anos e meio nós nos casamos, depois de 6 anos veio a Isadora, que hoje já está com 14 anos, e a gente
reside ainda em Itu e acho que não temos tão cedo planos de mudar de lá. Talvez por conta da Isadora alguma coisa mude mais no futuro, porque hoje as gerações estão com essa tendência de sair mais, né, para procurar alguma especialidade acadêmica, não sei, talvez. Talvez ela queira sair, mas talvez ela não queira que a gente vá junto, porque eu tenho percebido. Mas talvez você pode ir por aí, né? Como o meu trabalho hoje ele é mais flexível em questão de localização, por que não? Pode ser. Ou talvez aproveitar esse novo ar, né? Eu tenho uma face muito parecida com essa aí, meu filho tem 14 anos também, 13, 14 anos, e a gente conversa muito, né? Será que quando ele vai para uma faculdade, quem sabe, em outro estado, em outra cidade, a gente vai ter mais tempo, né? Também para nós. Talvez aproveitar de outra forma, quem sabe? O futuro a Deus pertence, o que a gente não pode é ficar simplesmente deixando acontecer. Há que ser feito um planejamento para tudo. Eu sou um cara que planeja Exatamente. tudo. E aí que eu ia chegar, né? Porque o planejamento faz parte do seu negócio, faz parte do seu dia a dia, e do negócio passa para a família, da família passa para o negócio e vai indo por aí. Me conta um pouquinho agora assim sobre o seu trabalho, esse planejamento, não deixar nada para que a sorte atue sem ser boa, né? Para deixar tudo para a fortuna sem ser boa, né? Exatamente. Então como que funciona o trabalho de você? Para você ter uma ideia, o que é a força do planejamento, em 2000, quando eu estava em vias de me casar, pensando em, eu trouxe a Arlete para explicar uma planilha de fluxo de caixa para ela. Imagina uma menina namorando, eu tenho um presente para você, anel de noivado, não é uma planilha. A gente planejou o nosso casamento para entre junho e agosto de 2003 e a gente se casou em junho, de acordo com o que a gente tinha planejado. Ou seja, planejamento está no meu DNA. A boa fortuna vem porque, de fato, a palavra fortuna, a gente tem que ficar muito atento. Maquiavel, inclusive, cita, né? A fortuna e a virtude. A fortuna é aquilo que... Será que é a sorte? Será que não é a não sorte? Fortuna, por si só, pode ser boa ou pode ser má. Não à toa, a minha empresa ela se chama Boa Fortuna. Porque a gente tem que se programar para que a gente tenha a virtude, que o Maquiavel falava, para aproveitar as marés de boa sorte, as marés da boa fortuna. Mas sempre com um olhar muito sério no planejamento. E qual é a especialidade do seu trabalho? Está aí por Marcelo Fioravanti, Boa Fortuna, mas exatamente o que o Marcelo Fioravanti e a Boa Fortuna oferece? Eu gosto de comparar sempre o meu trabalho como um ramo da medicina. O que acontece? Entendo que eu sou administrador por formação e tenho duas especializações, uma em estratégia e uma em financeiro. Quando eu vou atender um cliente, quando eu vou entender a demanda de um cliente, eu preciso prestar atenção no cenário macro desse cliente. Como médico, tem que olhar o todo, uma visão holística de como paciente. Senão você vai dar um remédio para curar alguma coisa e pode ser que destrua outra parte do corpo. Obviamente que eu entendo que o planejamento de uma empresa estratégica ele tem toda a conotação do administrador. Por isso que meu trabalho ele é olhar macro. Mas ao olhar macro, a gente vai fatiando, e obviamente que eu não sei tudo, tampouco tenho a ambição de saber. Mas eu vou naquela que eu entendo que é a força motriz da empresa, que é a estratégia e o dinheiro. Okay. O dinheiro, ele tangencia, ele toca todas as partes de uma organização. Quer marketing? Precisa do dinheiro. Você quer contratar? Precisa do dinheiro. A verdade é essa. E eu entendo que sendo um bom financista, tendo um orçamento bem planejado, a gente consegue dar as cartas de uma maneira melhor, portanto, planejar-se de uma maneira melhor. Eu gosto disso. Porque você precisa do dinheiro, mas precisa antes, eu acho, saber usar esse dinheiro. Eu vou fazer marketing para minha empresa, vou colocar lá um post nas redes sociais, vou colocar dinheiro para bombar, mas e de onde que vem esse dinheiro? Né? Como que eu me preparo para isso? Acho que tem muito a ver com isso. Né? Totalmente. A gente pode trabalhar com um cenário de projeções, entender quais são as possibilidades de a gente arrecadar dinheiro para colocar na nossa empresa. E uma vez que você tenha projeções que se sustentam, a gente pode pensar em projeções de saída, para a gente não gastar antes de adquirir. Que é uma coisa muito comum no nosso país, se há de convir comigo. Essa frase está muito presente no dia a dia das pessoas. E quando a gente vai fazer qualquer tipo de aporte em qualquer área, por exemplo, um marketing, que é o caso que eu já peguei de exemplo, o cara do financeiro, que é taxado do cara chato da empresa, ele vai levantar a mãozinha e vai falar assim, mas eu quero entender o ROI disso. Quando que eu vou ter retorno disso, se é que ele vai ter? Lógico que algumas coisas a gente não consegue tangibilizar. Por exemplo, a exposição da sua marca, às vezes você vai num evento muito grande, e você tem vários outdoors ou várias maneiras de promover ali,
e você não consegue ver a curto prazo o retorno disso. Mas, de certa maneira, o ROI pode ser calculado de muitas e muitas maneiras. E o cara do financeiro, ele costuma ser... A palavra chata, acho que ela é muito muito pesada, mas ele é muito criterioso. Ele quer saber se o dinheiro volta. Né? É entendido como aquele cara que tem que autorizar as coisas muitas vezes, né? E o pessoal que trabalha com ele não está muito contente com essa situação, né? E essa autorização, às vezes, dá a conotação desse personagem de uma equipe de uma certa arrogância. Sim. Na verdade, é uma responsabilidade terrível, porque se eventualmente o budget, o orçamento é estourado, é ele que responde. Todos têm responsabilidade dentro de uma organização. Agora, se o dinheiro começa a escorrer, de quem é a responsabilidade? Eventualmente da pessoa que estava responsável por esse orçamento. Claro, que né? deveria estar cuidando. Né? Mas aqui entra uma coisa que eu gosto muito de trazer quando a gente tem convidados e fala sobre a questão dos complementos, né? Das parcerias que tem que existir dentro de um mesmo time. Então, o cara do marketing, o cara da RH, ele não pode conviver sem o financeiro. Por isso que é tão importante o papel de um financeiro. Agora, no seu caso, você é externo. Como é sua inclusão dentro de um processo de consultoria financeira, dentro de uma empresa ou dentro de uma família? Nem sempre é muito bem-vinda, porque assim, normalmente me chamam, hoje melhor, me chamam para a melhoria de performance, me chamam quando eles percebem que é um desequilíbrio, quando começa a faltar dinheiro, começa a atrasar as contas. E sim, na família também isso acontece. Aí a gente tem que trabalhar, aí eu volto à visão macro, né? Aí eu tenho que trabalhar com o conceito de performance, equipes de alta performance. Eu tenho que colocar todo mundo no jogo. Todo mundo tem que entender que o objetivo é comum a todos. Em um objetivo sendo atingido, todos saem ganhando. É uma equipe, né? É uma equipe. Eu consigo mostrar a todos que a perenidade do negócio depende de um marketing que sabe explorar a marca, de um departamento comercial que sabe vender bem, de um departamento de compras que sabe barganhar e fazer uma compra mais assertiva, um departamento de recrutamento e seleção que contrata melhor, não tem alta rotativa. Percebe a quantidade de informações que eu tenho? Por isso que o meu trabalho, via de regra, começa com um negócio que eu chamo de diagnóstico. E o meu diagnóstico está esbarrado sempre acompanhado de um parecer. O diagnóstico, pura e simplesmente, é entender a situação da empresa de uma maneira, no meu viés, mais financeiro. E aí eu dou um parecer. Olha, nessas condições, se essa situação se sustentar, se vocês continuarem assim, o cenário pode se tornar perigoso. Mamba, eu faço uma matriz SWOT financeira dos meus clientes. Quais são os pontos fortes e fracos dos indicadores daquela empresa? Estamos faturando bem? Por que estamos? Estamos faturando e tendo lucratividade na venda bruta? Se sim e se não, por quê? Estamos tendo lucratividade depois que está sobrando para os sócios? Se sim ou não, por quê? E os sócios estão pegando mais do que a empresa pode? Aí é aquele lance da confusão patrimonial e achar que o caixa da empresa é caixa eletrônico. E isso também é mais comum do que a gente imagina. Eu escuto você falar, não é a primeira vez, obviamente, e a gente sente essa paixão por aquilo que você está contando para nós, comentando, e eu devo confessar que é uma área que para mim assusta, porque números não é comigo. Como é lidar com um grupo, uma equipe de trabalho, onde tem caras que se assustam com os números e que reagem de formas diferentes? Aquele cara que se assusta e fica quieto, ou aquele cara que se assusta e fica na defensiva e até fica um pouco mais questionador. Como é? Qual é o cuidado que você tem que ter para chegar numa equipe e não pisar na bola ou não ficar fora de contexto? Eu já percebi essa heterogeneidade quando eu fiz workshop. Uma vez eu estava no workshop e era numa imobiliária. Nós tínhamos ao lado de 10 corretores. E cada um me recebeu de uma maneira. Alguns me olharam torto, outros falaram, eu não preciso o que você está falando porque eu já sei. E óbvio, a gente pode ter alguns conhecimentos. Mas a gente, quando começa a investigar, a gente começa a perceber que saber pode até saber, mas se falta algum detalhezinho que pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? Você tem que tentar de maneira mais agradável possível. Por quê? Você talvez tenha uma certa resistência, porque primeiro a gente não conhece a fundo, quando a gente não conhece alguma coisa a fundo, a gente acaba resistindo. E porque o meu assunto ele é taxado via de regra de um assunto chato. Porque é número, é estatística. Eu faço palestra sem falar de números.
a gente fala de comportamento. E aí acho que a grande sacada é que falaram para mim que é uma grande marca do meu trabalho. Eu faço o assunto ficar mais leve, mais divertido. Eu conto muita história, eu faço muitas comparações, eu trago questões do dia a dia para fazer com que essas pessoas tenham um pouco mais de facilidade em... Claro, porque a gente está falando de uma educação financeira que não necessariamente tem que ser feita a partir de ensinar a entender os números, e sim no comportamento. É comportamental. E aí eu tenho que tomar muito cuidado porque eu não sou psicólogo, mas eu entendo os comportamentos. Mas o comportamento que leva ao Isso. planejamento, que faz parte Porque do... o workshop, por você ter uma ideia, fala boa parte, uma parte mais técnica, ensinaram o fluxo de caixa sem mostrar números, obviamente um pouquinho, não tem como, Claro, é diferente. claro. Mas depois, durante 30 minutos, a gente fala de comportamentos para sustentar. E comportamentos do tipo do que eu chamo de síndrome do avestruz. Que você falou, eu não quero nem ver. Então... O leão está vindo e o avestruz enfia a cabeça na terra achando que não está sendo visto. Né? Eu tenho clientes que falavam, eu não olho o meu extrato. Eu não quero olhar. Eu não vejo a fatura do meu cartão porque eu vou me assustar. Então. É aquela história, eu não vou no médico porque o médico vai achar. Alguma coisa. Não vai achar. A doença já existe. Claro. Então, são essas comparações que eu trago para que o cliente fale assim, mas o que ele está falando faz sentido. E óbvio, com muito cuidado para não ditar regras, porque uma empresa já tem a cultura dela, tem o modo como está instituído, o modus operandi, o que eles gastam mais, o que eles gastam menos. Os papas que estão lá têm que pedir a bênção para essas pessoas. E na família, eu tenho que entender muito quais são as escolhas que essa família faz. E eu falo muito, hoje nós não falamos mais de fluxo de caixa. Eu rebatizei de mapa das escolhas. Porque cada escolha que você faz, você vai perceber que se eu gastar menos em lazer, me sobra mais para instrução. Se eu tiver uma menor despesa com moradia, eu posso alugar uma casa menor, eu posso ter uma casa mais simples, mas eu posso usar a diferença para fazer uma viagem que vai me agregar conhecimento e cultura. Então, escolhas, na empresa ou na família. A vida é feita de escolhas. Só para não deixar passar, escolha é uma das maiores conquistas do ser humano, porque o ser humano hoje ele consegue escolher entre muitas opções, ele consegue escolher entre várias, e é a maior causa de angústia do ser humano, porque você tem que escolher, e ao escolher ele tem que deixar de todo, né? sorveteria, porque não é isso, você faz a sorveteria, você escolhe um tipo de sorvete, aí eu quero os outros. Mas são momentos, naquele dia você escolhe esse, no outro dia você escolhe outro. E ainda aí tem o convívio. Você pegou o exemplo da sorveteria, nossa, eu adoro esse sabor aqui, mas em casa não. Isso. Não, todo mundo não. Então eu tenho que tentar um equilíbrio, né? A gente está envolvido, né, em três ambientes que fazem com que a gente tenha mais dificuldade. O pequeno ambiente é a nossa casa ou a nossa empresa. Esse é o menor ambiente que tem. E aí você já perde o controle. Você só controla o que você fala, o que você faz, o que você pensa e mal é mal o que você age, é o que você sente. Controla um pouco o seu ego também, vamos chamar assim. E aí você não controla sequer quem mora com você. Você não controla o Facundo. Você pode ter maneiras de fazer com que ele faça algumas coisas através de canais de influência e barreira de proteção. Sim. Aí tem o microambiente, os seus clientes, os seus consumidores, os seus fornecedores. Então, o que eu posso fazer que se adequa a isso e eu não comece a me tornar uma pessoa totalmente estranha? E, além disso, tem o grande mundo, que é a maior zona, que é o macroambiente, que você não pode quebrar algumas grandes regras, que senão você vai ser preso, por exemplo. Claro que sim. Marcelo, o que a Boa Fortuna e o Marcelo Fioravanti não fazem e que o pessoal confunde? Eu não faço assessoria de investimentos. Isso é muito importante. Muita gente fala, Marcelo, eu estou com uma grana parada, onde eu invisto? Por que eu não faço? Primeiro que há necessidade de uma certificação específica para tal na Comissão de Valores Imobiliários. Então eu não vou fazer um uso ilegal da minha profissão. Então tem que ter essa certificação. Segundo e principal também, acredito, é o fato de não estar imerso diariamente no mundo dos investimentos. Qualquer coisa que aconteça na madrugada, antes do nosso pregão abrir, pode interferir de maneira muito significativa nas nossas ações aqui no Brasil. Eu não estou acompanhando isso. Eu não tenho esse tempo hábil, eu não me dedico a isso. Por não me dedicar a isso, eu não julgo, lógico, quais são as maneiras mais apropriadas de fazer investimento. Eu vou, obviamente, sugerir algumas coisas muito superficialmente, num bate-papo informal, tá? Mas
Ah, Marcelo, LCI ou LCA? Mas qual é o momento? É fundo de ações, qual papel eu compro? Isso eu não vou fazer. Então, investimentos não é o meu ponto forte. Você pode até ajudar a entender o que significa cada investimento, Isso. mas é outra coisa. Até porque o cara que vende esse tipo de investimento, normalmente ele dá essa consultoria de maneira gratuita. E ele vai explicar. Obviamente, sempre tomando cuidado que ele tem a plataforma dele, ele vai sugerir produtos dentro da plataforma. Claro. Mas está tão pulverizado hoje, tem tanto produto, você consegue consumir dentro de um banco, consumir produtos de outros bancos, que eu acho que esse é o menor dos problemas. Se tiver bastante dinheiro, dá para pulverizar com um bom assessor. Quais clientes você procura? E essa pergunta é interessante e eu sempre falo para quem está assistindo para que eles tomem uma caneta, um papel, né, agenda e veja, eu preciso desse tipo de clientes, empresa, família, pessoas com tais características para que o público que está assistindo possa gerar conexões, que esse é o intuito do Fala com o Mamba. Então, quais são as conexões que o Marcelo Fioravanti procura como cliente final? Certo. Como cliente final, eu penso que empresas familiares hoje que estão pensando em vender o seu negócio ou, eventualmente, estejam querendo abrir uma sociedade, porque às vezes os irmãos não se dão mais bem, ou um não quer mais saber de continuar o negócio, não há um processo de sucessão natural, eles precisam de alguma maneira fazer essa venda. Esse é um cliente que me interessa bastante, porque eu tenho uma ferramenta valiosíssima que eu sei fazer, que eu sei trabalhar, baseada em metodologia e baseada em doutrina, que é o valuation. Okay. Então a gente consegue fazer um diagnóstico da empresa e casar com esse diagnóstico no momento seguinte, que chama o valuation. Então esse é um produto que é muito legal. Então, quais são essas empresas? Normalmente empresas familiares, pequeno e médio porte, que querem saber quanto vale a minha empresa. Até pela curiosidade, que isso dá uma baita injeção de ânimo. Sim, recentemente eu fiz um case desse. 300 mil era um valor que eles estimavam a empresa, e eu bati o valuation em 750 mil, eles estão negociando por 600 mil a empresa. Nossa, aí ganharam o dobro do que eles estavam esperando. E o que é legal, eu dou um diagnóstico e um parecer isento. Eu não vou inventar números, eu vou defender uma tese para esse cliente. Olha, esse valor de 750 é por causa desse. Eu construo, são baseados em dados muito fidedignos. Metodologia e doutrina, acho que é o caminho certo. Isso aí na parte de empresas. Na parte familiar também? Parte familiar pessoa também, física? Também, eu faço um programa de mentoria com os meus clientes, que a gente faz um atendimento inicial, eles recebem um fluxo de caixa para preencher, depois de preenchido eu faço uma devolutiva com eles e eu acompanho essa família por 6 encontros. Porque senão, como um nutricionista, vai se perder. Sim. Então a gente cria objetivos, metas, a gente vai buscar os sonhos deles, a gente começa a enxergar o que valia a pena ou não, a gente começa a fazer escolhas. Tem vários cases de sucesso enquanto vai trabalhando o comportamento. E principalmente. Para saber como investir, onde vou investir, como fazer, como cuidar, né? Onde que está indo o meu dinheiro? E é uma coisa que eu lembro quando a gente conversou em um momento, é aquela importância de saber não misturar as coisas, né? Tem dois cartões, empresa, família. Eu gostaria muito que você comente um pouquinho disso aí, que eu acho muito importante para as pessoas saberem. As personalidades não podem se misturar. Física e jurídica são pessoas totalmente distintas. Ainda que você seja o único funcionário da tua empresa, você tem que saber, ter a real percepção que você precisa de um salário ao final do mês. E se passar desse valor o lucro no final do mês, você pode retirar como distribuição de lucro, que ela é isenta inclusive de imposto de renda. Mas é muito importante que essas contas sejam separadas, para que você saiba de fato se a sua empresa está sendo lucrativa. Quando você começa a tirar diariamente dinheiro, você vai achar que a sua empresa não está lucrativa. Separação de contas, bancos separados, planilhas separadas, até por uma questão legal. A confusão patrimonial, ela tem um problema, o Código Civil ela fala sobre isso. Eu não sou advogado, mas eu sei que há um grande problema da desconsideração da personalidade jurídica. Os advogados vão adorar esse assunto, mas é um fato. A parte contrária pode até pleitear alguns recebimentos. Como eu disse, eu não vou entrar no mérito, por não dominar o assunto totalmente. Mas a confusão patrimonial, ela é um grande problema. Principalmente se você for um dia precisar de algum tipo de financiamento, vai ter um grande volume de movimento na sua conta PJ e não vai ter na sua PF. Se você for pedir um financiamento para comprar uma casa, por exemplo, como você justifica as entradas da tua empresa de maneira saudável? Era de uma forma bagunçada? Então esse não é o caminho. Por isso que tudo muito bem registrado, separado, tanto melhor. Até vamos ter problema com o fisco. Claro que sim.
Você falou dos seus clientes. E seus parceiros? Quem são aqueles profissionais que podem deixar você na cara do gol, como a gente fala? Na cara do gol, pois é. Os contadores são ótimos parceiros, porque via de regra os clientes buscam os contadores para arrumar a casa e não entendem que às vezes eu preciso, como eu brinco, limpar o aquário. Ok. Precisa deixar essa casa, inclusive para investimento também, tá? Preciso deixar esse aquário limpo. Porque via de alguns trabalhos que eu faço em algumas empresas familiares, as minhas planilhas são base de dados para o contador. Então ele aprende a fazer o serviço e manda a planilha pronta para o contador. O contador tem o trabalho apenas de emitir as guias e fazer pontuais correções. Então a gente já tem isso aí. Outros profissionais importantes para mim são os profissionais de investimento. Okay. Porque o cara quer investir, mas ele precisa arrumar a casa antes. Então não adianta querer investir, não adianta correr uma maratona se você está com a musculatura frágil. Sim. Então a gente arruma essa casa. Então os profissionais de investimento são importantes e outros consultores de uma maneira geral. Porque às vezes um consultor de processos percebe que o problema não é processo, é financeiro, consultor em comportamento. Então tudo isso aí são bons parceiros. E aí é interessante para contadores e para as pessoas que trabalham com investimento, né? Saber que seu trabalho pode ser até uma forma de proteger o deles, né? Não tem dúvida. Porque chegou qualquer coisa bagunçada aqui para o contador e não vai dar certo e talvez depois a culpa vai cair nele. Aí você pode ajudar para organizar mesmo, né? Para o contador tem o lance de eu arrumar a estrutura gerencial. Uma vez arrumada a estrutura gerencial, a arrumação contábil é o próximo passo. Vai seguir naturalmente esse caminho, o contador sorri de orelha a orelha. E o cara, o especialista em investimento, ele fica feliz, porque se eu antes aplicava 1.000, agora eu vou aplicar 4.000, porque eu tenho uma melhor saúde econômico-financeira, tanto melhor. Ou eu vou aplicar menos, mas com maior tranquilidade, né? Também. Porque eu sei o que tenho que fazer. Também. Não vou colocar 1.000 e não, eu poderia só aplicar 600. E aí... Exatamente. Ah, a gente legal. começa a fazer as escolhas certas. Legal. Marcelo, o que te deixa orgulhoso? O que me deixa orgulhoso, eu acho que é ter encerrado a empresa da minha família como um grande case de sucesso. Nós tínhamos uma empresa de mais de 40 anos de vida e em um dado momento, nós estávamos na segunda geração, nós entendemos que ainda que ela ainda estivesse com condições de ser tocada, nós optamos por encerrar. E ao encerrar eu precisei fazer um grande planejamento financeiro por 2 anos. Eu tinha 80 funcionários e eu não queria deixar nenhum desses 80 funcionários sem as devidas rescisões, porque eu tinha um compromisso social, que era com essas pessoas, eu tinha um compromisso com a minha família, era blindagem do patrimônio, porque uma ação trabalhista bloquearia todos os bens da minha família, e um compromisso comigo mesmo, porque eu queria começar a minha carreira de consultor com um grande case. Eu não poderia, lógico, cada um conta uma história, cada um tem a sua particularidade. Eu queria contar para os outros que eu soube fazer com a minha família e minha empresa, então você pode confiar em mim que eu não vou ter problemas em ajudar você a sair desse imbróglio que você se encontra. Então isso me dá bastante orgulho. E nesses 5 anos eu tive mais de 160 atendimentos entre famílias e empresas. Então é um número bastante volumoso, eu consegui, por sorte, diz que sorte é quando a competência, né, Sim. encontra a oportunidade. Então, de fato, eu consegui trazer bons frutos, são coisas que me orgulham bastante. E no lado pessoal? Olha, pertencer a uma família como eu pertenço, com os pais que eu tive, eles me deixaram um legado incrível. Tudo que eles puderam fazer para mim, eles fizeram para mim e para os meus irmãos. Então, nós temos uma história muito boa. E ter constituído uma família muito bacana. A minha esposa, hoje é tão difícil o instituto do casamento, são cenários desafiadores. E olhar para minha filha com 14 anos hoje, perceber o nível de educação social que ela tem e o nível de conhecimento já e respeito com o dinheiro, porque ela isso ouve o tempo todo, claro. Isso me enche de orgulho. Ela já sabe o que ela pode e o que ela não pode. Ela participa do orçamento da família desde os 9 anos. Então ela ajuda a gente a tomar decisões baseadas no orçamento. E é o correto, né? Porque ela é parte de... E é muito, a gente entende que eles estão a par. Não, eles fazem parte. No último orçamento ela falou, pai, cabe aula de guitarra no nosso orçamento? Falei, filha, mostramos o orçamento, acho que vai ter que ficar para o comecinho do ano. E ela entendeu perfeitamente, porque ela percebe que são questões de escolhas que ela está fazendo. E é muito legal, porque aí entram questões até sociais, de entendimento, que muitas vezes quando o filho fica afastado dessa conversa,
ele só vai ser direcionado com termos como o pobre ou rico, ou tenho ou não tenho, e não entender que não é isso aí, né? É todo o planejamento. Quanto que eu posso gastar quando eu vou no cinema com meus amigos? Você pode gastar tanto. Ah, mas meu amigo gasta o dobro. Problema do seu amigo. Exatamente. Mas você tem que entender por quê, né? Isso aí eu acho muito legal. Muito legal a sua colocação, me faz lembrar uma conversa que eu uso inclusive nos workshops. Certo dia, minha filha já começando a ficar adolescente, ela perguntou, pai, nós somos ricos ou somos pobres? Essa foi a pergunta. E eu, como pai hábil, não sou tão hábil, mas eu fui hábil naquele momento, falei, o que você acha, filha? Nós somos ricos? Você responde com uma pergunta, né? E ela me respondeu uma coisa que me tocou e eu uso isso nos meus workshops. Acho que nós temos o suficiente. Eu comecei a trabalhar o conceito de suficiência para os meus clientes. Que para um suficiente é ter uma planta bem regada, para outros é correr na praia contra o vento, Claro. para outros é ter uma Ferrari, e aí cada um vai entender o suficiente como quiser. E você busca o que é suficiente, faça planos para que isso aconteça. Planeje-se, simplesmente isso, planeje-se que a suficiência chega para você. Chegamos num momento que eu gosto muito, Ah, meu Deus. que tem a ver lindo. com essa caixinha aqui, que é a caixinha, o potinho das perguntas. E eu sempre pergunto se o convidado topa responder uma pergunta, mas ele tem que falar que sim. Você tem duas alternativas, sim ou ou lógico. Sim ou claro. Vamos lá. Então tem 10 perguntinhas aqui. Nossa. Ah, são assim todas aleatórias? Assim, todas aleatórias. Eu falo sempre que o Luiz foi que escreveu. Então, Ah, o qualquer Luiz- reclamação... Luiz- Vamos pegar essa com aqui ele. então? Eu não sou... Opa. Essa É um só? Isso. é um só. É que parecia que tinham duas. E vamos ver o que está aqui. Ah, já agora deu certo. Interessante. Qual é o seu pior defeito? Meu pior defeito? Defeito. Nossa, que pergunta. A humildade, cara. A perfeição e a humildade. A falta de... Não. Qual é o meu pior defeito? A pergunta é bem difícil, né? Porque a gente não gosta de falar dos nossos problemas, né? Eu acho que eu sou muito pouco paciente. Às vezes eu sou Mesmo tendo tanto número na frente eu de sou você. muito impaciente. Às vezes eu acelero muito no processo de explicação e lógico, cada um assimila de uma maneira. Não estou falando em capacidade cognitiva, não é nada disso que eu estou falando. Até porque o meu assunto ele é muito delicado, às vezes é difícil você... E eu acelero o tamanho e eu preciso, de novo, explicar. De novo, e eu não tenho problema em explicar novamente. Mas eu percebo que já começa a me dar um comichão, sabe? Já começa a ficar um pouco inquieto. Então, eu acho que a falta de paciência, isso se reflete inclusive no trânsito. Esse é um grande defeito. A minha esposa já brigou comigo. Então, eu sou bastante impaciente. Acho que o trânsito tem mostrado isso para mim. Eu fico ali bastante irritado Com você ou mais com as outras pessoas, essa falta de paciência? Porque é um impacto, né? Às vezes a gente não se tolera também. Ou não se espera, né? Não tem paciência com Eu você acho mesmo. que eu tenho pouca paciência com os outros, mas eu acho que eu tenho menos paciência comigo. Porque quando eu erro, eu faço uma coisa que eu percebo que eu fiz, aquela tomada de decisão errada, eu fico totalmente intolerante e impaciente comigo. Eu falo, por que você fez isso? Você é um cara tão cético, que coloca tão cartesiano, coloca tudo no método, e você ainda errou. Então eu realmente é uma intolerância e uma impaciência que eu tenho, principalmente comigo. Aí vai falar, né, você é perfeccionista, né? Não, isso não é defeito, é aquela brincadeira. Qual é o seu defeito? Perfeccionismo. Eu acho que a impaciência mesmo é um grande problema que eu tenho. E acho que a maturidade vai trazer isso pra gente, as coisas vão acontecendo. São lições que você vai todo. aprendendo, né? Com todos os defeitos, porque eu falo muito para meu filho, tudo que você faça tem uma consequência. Tudo. Uhum. Então, quando você errou em uma coisa, tem uma consequência ruim. Você errou de novo. E se é por uma coisa que você está fazendo mal, errado, você vai ter que corrigir. Vai chegar uma hora que você vai aprender, né? Aprendi uma coisa esses dias bacana, acho que é legal compartilhar. A gente não erra. Quando a gente faz certo, tudo bem. Quando a gente faz alguma coisa errada, eu entendo que não é errar, é aprender. É. E a gente só tem que tolerar o aprendizado inédito. Então, porque se a gente faz pela segunda vez, aí a gente começa a discutir se a gente está... Por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com o erro inédito, o aprendizado. O inédito, eu acho que ele é muito válido, porque você se fortalece. Mas tomar muito cuidado com o aprendizado que não é inédito, porque ele está reforçando aquele comportamento errado. Falando em defeitos, a gente tem vários aqui. Se a gente for fazer uma lista fria,
Sim. Mas eu aprendi que a gente não pode ficar falando muito dos defeitos da gente, né? É melhor falar das virtudes também, Não né? tenho dúvida. Érica Belon, você conhece, Muito. conversando com ela alguma vez, ela falava assim, né? Você tem que valorizar o que você tem e falar disso também, porque isso vai te colocar numa posição melhor contigo mesmo. Compartilha essa ideia? Totalmente. Acho que quando a gente faz uma matriz SWOT para contar para os outros, você esquece as fraquezas. Conta para os outros que você é de melhor. Até porque a gente está o tempo todo se vendendo. Se eu começar a ficar com essa postura de autocomiseração, já era. Não é ser arrogante, soberbo, nada disso, mas a gente tem que falar de fato aquilo que a gente sabe fazer. Porque é isso que faz com que a gente seja notado, que a gente seja interessante, a gente seja interessado, jamais interesseiro. Exatamente. E o que tem Marcelo Fioravanti de interessante em questão de hobbies, em questão de coisas fora das planilhas? O que você gosta de fazer fora das planilhas? Porque as planilhas são um problema. Né? Mas perguntaram, você gosta mais da planilha ou da sua esposa? Eu respondi, qual célula eu preencho? Eu achei melhor. Na verdade, Mamba, eu sou um aficionado por stand-up comedy. E assisto muito, quase que diariamente, pelo menos um stand-up ou uma comédia de improviso. Eu acho que me faz muito bem e me ajuda com os meus atendimentos e me tornou um palestrante melhor. Porque faz com que eu perceba o time, não de contar piada, que não é isso. Mas às vezes você precisa ser um pouco mais leve, divertido, saber dosar a altura da sua voz, saber qual momento repetir uma frase. Até interagir com uma multidão, né? Faz todo sentido. Onde que ele está olhando? Por que aquele cara está olhando o celular? Né? E você vai... Você vai lá e finge aquela pessoa, você comenta aqui, comenta ali. O stand-up, ele me ajuda muito. Além do que, para mim, é uma grande higiene mental. Tomo muito cuidado com o que eu assisto, porque tem alguns que não são tão... Mas, de uma maneira geral, eu realmente gosto da grande maioria dos stand-ups do Brasil hoje. Sou um fã desses caras. Que legal. Marcelo, muito obrigado. Sempre um prazer conversar contigo. Baita papo, né? Sempre bom, Delicioso. sempre tem muita coisa para aprender e a gente agradece isso, essa oportunidade é única. Acho que é uma vantagem de ter um estúdio que eu consigo trazer amigos, trazer profissionais e aprender com eles. Onde que a gente te encontra? Onde que a gente encontra coisas improváveis do Marcelo Fioravanti? Onde que está a Boa Fortuna? O meu site é o www.boafortuna.com.br. Lá tem o meu celular, tem o meu canal do Instagram, tem o meu canal do TikTok, mas o canal principal para me encontrar realmente é no site, no boafortuna.com.br. É isso aí. E esse negocinho das coisas, conexões improváveis? Essa foi Conta um pouquinho, porque isso é muito legal. Eu tenho um quadro que eu coloco quase que semanalmente, ou no TikTok e no Instagram, o Conexões Improváveis. É o momento que eu conecto administração e finanças com algum assunto totalmente improvável ou aleatório. Já conectei com Hamlet, com Fernando Pessoa, com Tomate, com o Dia dos Pais, com o meu aniversário, e aceito desafios. Então, duvido que você conecte com alguma coisa, com estações do ano, já fiz com muita coisa. E saem textos muito legais porque eu dou dicas também sobre finanças e administração. Então, não é um texto vazio. Ele é divertido, mas ele é um texto que no final sempre agrega alguma coisa. É quase um stand-up. É quase. Eu me orgulho muito disso também. É uma sacada bem legal que eu tive. Muito legal. Fechou? Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. O agradecimento é todo meu. Gente, muito obrigado a todos vocês. Vocês escutaram tudo que a Boa Fortuna tem para vocês. Então, entre em contato com o Marcelo, que sempre vai ter alguma coisa, pelo menos pequena, que aprender e que já é um ganho para quem está fora dessa realidade e que precisa sempre ser planejado. Eu sou o Mamba, foi um prazer conversar com o Marcelo aqui, foi um prazer estar com vocês e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.